Em 1976, o mundo ficou deslumbrado ao conhecer a mais bela obra de arte da engenharia da aviação daquela época. Trata-se do avião Concorde, projetado e construído numa cooperação entre duas nações, a Inglaterra e a França, né? Tinha seu principal objetivo encurtar distâncias, ser muito mais rápido, e de fato ele chegava à velocidade de Mach 2.4. Mas também havia muito luxo, muito glamour, né, em viajar no Concorde. Mas para que esse avião alcançasse uma altitude maior, alcançasse esse voo supersônico, era necessário que ele tivesse duas decolagens. A decolagem normal, como um avião convencional, e depois que estivesse na velocidade de cruzeiro, então era necessário que a torre liberasse para uma segunda decolagem. A nossa alma foi feita para a segunda decolagem. Nós fomos feitos para ter um voo mais alto, um voo supersônico para o amor de Deus, mas muitas vezes nós nos prendemos aqui embaixo. Por isso que Jesus nos fala hoje que é necessário esse desapego dessas coisas aqui desse mundo, para poder voar mais rápido, mais alto e em direção ao céu. E diz assim, certo dia, vendo-se Jesus no meio de uma multidão, ordenou que o levassem para a outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e disse-lhe, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Respondeu Jesus, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aparentemente é uma resposta bem esquisita, né? Mas por que Jesus falou assim? Primeiro, esse escriba, ele disse que queria seguir Jesus porque ele estava de olho no potencial de lucro de Jesus. Vendo Jesus operando todos aqueles milagres, né? Ele já pensou, né, igual a cabeça do tio Patinhas, pensou em lucrar com isso. E Jesus então vai dizer, as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Essa frase mostra o desapego de Jesus pelos bens materiais, sim, mas também revela aqui algo, né, desse escriba. Jesus aqui mostra que esse escriba só queria saber dos lucros, né? Portanto, está dizendo aqui que esse escriba é uma raposa. Sim, ele é uma raposa. Está aqui espreitando para poder tirar o lucro. Então Jesus está dizendo aqui, entre outras palavras, né, que ele é uma raposa para que ele se tocasse, né? E aqui vai dizer São João Crisóstomo o seguinte, vede também quão grande é o orgulho. Ele veio e falou de tal modo que parecia desdenhar de ser contado entre a multidão, mas manifestando que era superior a muitos. Então ele chegou, né, para ter o lucro e ainda assim, né, de uma forma muito soberba, muito soberbos, né? Então São Jerônimo vai dizer que ele quer seguir apenas por conta do lucro, né? Aqui Jesus, nessa resposta, está alertando esse fariseu, cuidado, cuidado com as coisas do mundo, cuidado, né? Jesus está repreendendo ele para que caia a ficha, que para seguir Jesus é preciso se desprender do lucro. Sim, porque desde aquela época já os apóstolos e muitos discípulos largaram tudo para seguir Jesus. Os sacerdotes, eles largam tudo para seguir Jesus. Os religiosos largam tudo para seguir Jesus. Nós, enquanto estado de vida, né, matrimonial, nós não precisamos largar de tudo para seguir Jesus. Mas nós precisamos fazer tudo por amor a Jesus. Essa que é a diferença. Nós podemos ter os bens materiais, sim, mas esses bens materiais, como nos diz São Tomás de Aquino, eles podem ser usados até que não nos afastem de Deus. Essa é a conta que nós devemos fazer, né? E São Gregório Magno então vai dizer que as raposas são animais muito enganadores, né? Eles andam, né, caminhos tortuosos, eles andam se escondendo, que era para ver se esse escriba acordava. Depois vai dizer, né, das aves, né? Por que as aves do céu? As aves do céu, elas se elevam muito.
São soberbas as aves do céu, né? E aqui também compara as aves do céu com os demônios, como fala em Efésios 6:10, né? Os nossos inimigos são os demônios que estão espalhados pelos ares. Então Jesus está tentando acordar esses escribas e dizer, olha, não é bem assim, não é bem assim, né? E por último, a advertência desse discípulo que pediu para Jesus, Senhor, eu quero te seguir, mas eu preciso enterrar o meu pai, enterrar o morto. Jesus falou assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Jesus aqui está nos dizendo que é preciso ter um desapego, até mesmo dos familiares. E aqui, por dizer de mortos, provavelmente Jesus está dizendo que eles eram mortos porque eram pagãos. O pai dele e a família dele eram pagãos, né? Enquanto Jesus, esse jovem, ele tinha esse desejo de seguir Jesus. Então, Jesus está nos dizendo aqui que o amor à família é importante, mas mais importante é o amor a Deus. Por isso que a igreja nos diz que nós temos que honrar pai e mãe, exceto se o pai e mãe nos levar a desobedecer a Deus. Então, esse que é a linha, digamos assim, que não pode ser ultrapassada. Que hoje nós tenhamos a coragem de pedir para a torre, né, uma segunda decolagem, estarmos prontos, né, para essa decolagem. Decolagem rumo ao céu. Deixarmos de nos arrastar, né, nesse voo rasteiro que fica batendo nas pedras, que fica provocando muita fumaça, muito ruído, e se lançar ao céu. Deus te abençoe. Feliz segunda decolagem.